Bom dia, igreja, que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Vamos lá, a mensagem que eu trago aos irmãos hoje tem como título a graça divina, tá? Como o tema era livre, eu resolvi abordar esse assunto que, né, é extenso, tem bastante coisa aí para falar. Então, basicamente, vamos falar aí sobre a graça de Deus, tentar definir aí a manifestação da graça divina, né? Que é até algo bem difícil das pessoas entenderem, né? A graça de Deus, ela não é compreendida, ela não é aceita, né, pelo mundo, não é verdade? Por quem principalmente não conhece aí a palavra de Deus, o plano de Deus, né, para a salvação ali da humanidade. E por que isso? Justamente pelo ser humano ali carnal, não é verdade? Ele sempre entende que nada é de graça, né? A pessoa não é acostumada com a graça, então tudo tem uma moeda de troco, tudo tem um preço, né? Tudo na vida ali tem um custo, não é verdade? Então, as pessoas não são familiarizadas com a graça, por isso elas nem entendem, né? Muita gente não tem noção da imensidão da graça de Deus, né? Geralmente, se a gente for ver, as pessoas até valorizam o caráter ali dos personagens bíblicos, né? Mas deixam escapar ali o cerne da mensagem, a essência principal, né, que a Bíblia nos traz, que é justamente fala sobre a graça de Deus, tá? Graça essa que tem o poder de nos dar o quê? Que nós não merecemos, que é a salvação, viver a eternidade na glória com o Senhor Jesus, né? E tem também o poder de nos livrar daquilo que nós merecemos, que seria a condenação eterna. Afinal, somos todos nós devedores, né? Pecadores. E esse livramento, ele só é possível mediante ali a graça de Deus, mediante a aceitação do sacrifício de Cristo Jesus, como o único modo pelo qual havemos de ser salvos, né? Como diz a palavra de Deus, né? O cristão, ele tem essa garantia, oriunda ali da própria palavra de Deus. E eu digo isso porque abordar aqui não é querer falar de religiões, mas as religiões aí fora, né, tem algo em comum, que é o quê? Que é justamente achar que esse algo que é necessário aí para a salvação do homem está ali no próprio ser humano. E muita gente pensa assim dessa forma, tipo, se Deus não faz, eu faço, né? Se Deus não dá o livramento, eu uso a espada. Se Deus não me salva, eu vou me esforçar, eu vou arrumar um jeito para mim chegar lá. Enfim, as religiões, elas entendem que a salvação do homem está ali no próprio homem, e com uma ajudazinha ali, uma ajudinha de Deus, caso o homem for ali merecedor, né? Mas diferente disso, o cristão, ele tem sim a certeza da salvação, não é verdade? Não por seus méritos, logicamente, não é por trabalho nenhum da gente, mas através da graça de Deus, mediante a aceitação ali do sacrifício de Cristo em nossas vidas, né? Então, isso significa o quê? O cristão que ele anda ali em conformidade com a palavra, eu tenho que crer que se eu morrer agora nesse momento, eu vou para o céu, eu sou salvo, não é verdade? E o mais importante, sem passar por nenhum tipo de julgamento. Por que isso? Porque Cristo morreu já no meu lugar, não é verdade? Ele pagou o preço ali, a conta já foi paga, tá? Então isso aí se chama graça, que aliás foi o primeiro ato de Deus, já lá no pecado original no Éden, não é verdade? Quando Deus mata ali animais inocentes para com a sua pele cobrir a nudez ali do homem e da mulher, né? Então isso já era também uma prévia de um inocente morrendo no lugar ali do pecador, tá? Eu separei aqui 12 características da graça de Deus para a gente ter uma noção, e no final eu finalizo aqui. Primeiro, a graça de Deus, ela é gratuita. O Romanos 3,2 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, né? Então é lógico, né? Redundante ali, né? Até evidente, se é graça, ela tem que ser de graça, não é verdade? Jamais a gente pode esquecer que tudo que Deus faz é de graça ali, é por amor, é por misericórdia a nós, amém? E quando entendemos o significado ali da graça de Deus, nós também passamos a fazer as coisas sem querer recompensa, sem ter nada em troca, não é verdade? Sem expectativa nenhuma de reconhecimento, tá? Segundo, a graça de Deus, ela é viva. Salmo 63, versículo 3 diz:
porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, tá? Então a vida, ela é um dom gratuito ali de Deus, e a graça de Deus, ela se manifesta em tudo ali o que tem vida, né? É Deus quem permite a vida. A gente vai dormir, a gente acorda, né? Todo dia quando eu acordo e vejo o clarão do dia, eu falo, né? Graças a Deus, glória a Deus. Deus é o Senhor da vida, não é verdade? O amor de Deus, ele se manifesta em tudo que tem vida ali, até para revelar a sua grandeza, não é verdade? A sua perfeição. Então, se estamos vivos, é pela graça de Deus, e a vida que nós temos também pertence ali a Deus, amém? Terceiro, a graça de Deus é para todos. Tito 2,11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso quer dizer o quê? Que a graça de Deus, ela é inclusiva, né? Se fosse usado um outro critério qualquer, não é verdade? A não ser a graça, alguém poderia ser excluído, alguém poderia ser o quê? Privado ali do amor de Deus, mas na sua infinita graça, Deus não exclui ninguém, todo mundo, né? Ao que aceitar será salvo. Somos todos iguais diante do amor de Deus. Em quarto lugar, a graça de Deus, ela trabalha. 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, toda a vida não eu, mas a graça de Deus. Então Deus trabalhou criando ali todas as coisas, né? E como que ele fez isso? Por que ele fez isso? Tão somente pela graça. Não tinha nada. Se a gente vê a matéria-prima do nada, é o nada, é o impossível, não é verdade? E foi dessa forma que Deus criou, que ele fez todas as coisas, né? As coisas que nós fazemos também é através da graça que trabalha, né? Que manifesta em nós, realizando tudo ali através de nós, tá? Em quinto, a graça de Deus, ela é rica. Efésios 2, versículos 6 e 7 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, Deus é o dono de todas as coisas, não é verdade? A graça é rica, Deus é rico, é o Senhor de todas as coisas. A graça de Deus tem tudo que nós necessitamos ali para viver, né? Logicamente não estou falando de riqueza material, mas estou falando ali dos valores eternos, né? Que nos realizam ali. Por quê? Porque tudo que nós temos foi Deus que concedeu, né, para nós, que nos permitiu ter. E quando nós reconhecemos isso aí, nós também nos sentimos ricos, conformados com tudo aquilo que a gente tem, tá? Sexto lugar, a graça de Deus é suficiente. 2 Coríntios 12:9 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a graça de Deus é infinita, ela nunca vai acabar, ela é o suficiente, ela é o bastante aí, é necessária para tudo que nós precisamos ali para viver. Por quê? Porque na graça de Deus nós superamos as dificuldades, né? A graça de Deus, ela supera as limitações humanas. Sétimo, a graça de Deus é multiforme. 1 Pedro 4:10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, olha que interessante, Deus é criativo, né? Ele fez tudo com as suas particularidades ali, a diversidade que a gente vê na natureza aí é a prova e testemunha disso. Cada ser humano, cada animal, cada vegetal é único, não é verdade? Com as suas características. Enfim, a obra de Deus, ela se compõe ali, né? Ela é única e se completa ali num todo, né? Cada um com as suas diferenças. Por isso nós devemos até aceitar diferenças ali do próximo nas pessoas e devemos enxergar os nossos erros e, como diz a palavra, destacar a qualidade, né, do semelhante. Oitavo, a graça de Deus é superabundante. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda boa graça, a fim de que,
tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, né? Então, Deus é maior que todo o universo, é o Criador, a sua graça, ela transborda, né, continuamente aí sobre nós, tá? Então, ela é infinita, não há limites ali para o amor de Deus, mas a graça de Deus, ela nunca se acaba. Nono, a graça de Deus justifica. Tito 3,7 diz, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornaremos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, tá? Então, Jesus morreu para nos perdoar ali, gratuitamente, né? Então, pela graça, nós somos salvos, perdoados, nos tornamos justos ali para Deus. Por quê? Porque a justiça humana ali, ela não apaga o erro, né? Mas ela condena, não é verdade? Mas a justiça de Deus, ela purifica o pecador e ela salva, não é verdade? Torna o pecador limpo como antes de cometer ali o pecado, tá? 10º, a graça de Deus capacita. Romanos 12,6 diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, né? Então, Deus não chama os capacitados, mas capacita, né, os escolhidos ali, os chamados. Então, os dons são dados de graça às pessoas, não é verdade? O Espírito Santo, ele capacita ali a cada um com dons espirituais. 11º, a graça de Deus cresce. 1 Pedro 3,18 diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que a obra de Deus não é uma obra morta, né? E tudo que Deus faz é o quê? É para crescer, é para continuar, para dar sequência, não é verdade? Para aumentar. Eu falo isso porque o ser humano, ele faz muitas coisas, mas tudo que o homem faz tem um início ali, um meio e um fim, né? E muitas coisas até que a gente faz, começa muito bem, mas no final termina ruim, né? Termina mal. Mas a graça de Deus, ela é boa e permanece boa ali para sempre. Por isso nós precisamos o quê? Crescer na graça, né? Deus quer que nós aumentemos ali o nosso conhecimento, então não devemos parar nunca de adquirir conhecimento, né? Deus sempre vai ter algo novo ali para nos ensinar, através da palavra, tá? E o último, 12º, a graça é firme. Hebreus 13,9 diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam, tá? Então, o ser humano, ele é inconstante ali por natureza, por isso nós necessitamos da graça de Deus, né? Que é a rocha ali inabalável, né? Nos dá certeza, nos dá essa convicção ali da nossa salvação, né? Porque não devemos estar estabelecidos ali na fragilidade humana, mas sim sempre no poder de Deus, na graça do Senhor, tá? Nós temos que entender o quê? Que a única coisa que deve dominar, dirigir a nossa vida é a graça de Deus, né? Se a gente for ver, Deus na sua grandeza, ele podia até olhar, né, para nós de cima para baixo ali com rigidez, não é verdade, ali, com superioridade, mas ele preferiu, ele quis ali descer à terra, na pessoa de Jesus, né, e suportar ali, né, olhar nos olhos das pessoas, do ser humano, sentir as nossas necessidades ali. Se a gente for ver, o único momento que o Senhor Jesus olhou de cima para baixo, foi quando ele teve pregado ali no madeiro, né? Mas foi motivado pelo amor, olhou com dor, mas motivado pelo amor ali, pela graça, não é verdade? E ele foi até o final ali e cumpriu a sua missão, tá? Então, somente pela graça. Graça, essa palavra vem do latim, né? Gratia, significa justamente o favor imerecido, tá? Ou seja, não é resultado, não é mérito de trabalho humano ali, é proveniente de Deus, não tem origem humana, né? Isso quer dizer que não existe nada que você possa fazer para conquistar essa graça ali, para merecer esse favor, tá? Eu falo isso porque desde a antiguidade, que o mundo é mundo, o ser humano ali, ele sempre achou que de alguma forma ele pode merecer, né? Pode merecer esse favor aí de Deus, através de quê? De penitência, de sacrifício, de promessa aí.
Só que isso não é possível, e além de não ser possível, também não é necessário, né? Como eu disse, a graça, ela é de graça. A graça é a manifestação do amor de Deus, é por cada um de nós aí. Outra coisa, precisa ficar esclarecida aqui, a gente também precisa entender o que sem a lei não tem graça, não é verdade? Por que eu digo isso? Porque as pessoas, às vezes, até de bom coração, bem intencionadas ali, que acreditam, né, que a lei e a graça são aspectos ali do cristianismo que não se harmonizam, não é verdade? Afinal, né, Cristo aboliu a lei lá na cruz do Calvário, o Antigo Testamento corresponde ali ao período da lei, o Novo Testamento corresponde à dispensação da graça, não é verdade? Então as pessoas, às vezes, colocam ali a lei e a graça num ringue, não é verdade? De luta, e dão a vitória ali no primeiro round já para a graça, né? É a graça, tá? Então, a lei, ela foi necessária para quê? Para se manifestar a graça, não é verdade? Algumas coisas têm que ser esclarecidas, a lei não salva, não é verdade? A graça sim. Então, guardar os mandamentos ali não vai levar ninguém para o céu. A salvação é obtida pela graça, né? O favor imerecido, é o amor de Deus a nós, como eu disse, é livre de retribuição, tá? Mas, como eu disse, isso aí é contra o instinto, né, do homem, da própria humanidade, ali, isso bate de frente, até com as religiões. Olha que interessante, não querendo entrar no mérito, eu peguei só uns exemplos aqui. No budismo, existem os 8 passos ali para a aprovação divina, que é o quê? O entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida, o esforço, tudo correto ali, a atenção e a concentração correta, tudo isso para a pessoa ser digna, para poder viver bem, não é verdade? No hinduísmo existe a doutrina do karma, assim como no budismo também, né? Onde prega que tudo que você faz vai voltar ali para você, isso aí seria o quê? A cobrança ali pelo erro cometido. Assim como o purgatório lá da Igreja Católica, né, também, como sendo um local de punição, onde você paga pelo erro cometido para ser digno de ser salvo. Então, cada religião ali, ela oferece um caminho para se alcançar a aprovação de Deus, não é verdade? Mas vou falar uma coisa, só o cristianismo se atreve ali a dizer o quê? Que o amor de Deus, ele é incondicional, né? Ele não depende de nada, tá? E que a sua graça ali é suficiente ali para perdoar e para salvar o pecador. Olha só que interessante a sabedoria divina. Se a nossa maior necessidade, a maior necessidade do homem, do ser humano, fosse informação, Deus enviaria à terra o que? Um educador, não é verdade? Se a maior necessidade do homem fosse tecnologia, Deus enviaria um cientista para nos ajudar ali, né? Para esclarecer, para salvar a humanidade. Se fosse dinheiro, tem que aprender a mexer com dinheiro, Deus enviaria um economista, né? Se fosse conduta, tem que andar direitinho para poder ser salvo, Deus enviaria ao mundo um legislador para salvar a humanidade, né? Mas a maior necessidade do ser humano é perdão, então Deus enviou o quê? Um salvador, tá? Mas se a gente perguntar para as pessoas, o que eu devo fazer aí para me ser salvo, para ir para o céu? A grande maioria vai falar assim, tem que ser bonzinho, não é verdade? É o que a gente escuta aí no mundo, né? Mas não é verdade, a gente sabe que isso não é verdade, que a gente tem que fazer é clamar, a gente tem que pedir por socorro, não é verdade? Deus, ele vai sempre estar de braços abertos, esperando ali, assim como o pai aguardava ansioso ali, na parábola ali do filho perdido, né? Aguardava a volta do filho arrependido, tá? Então, essa aí é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Por isso, Jesus desceu à terra, viveu conforme as exigências ali da lei essa que condenava, todos sabemos disso ali, né? Então, ele fez isso por nós, morreu ali a nossa morte, tá? Então, não estamos mais debaixo da lei, tá? Na verdade, a lei funcionou ali como um espelho que mostrava toda a sujeira, né, do nosso pecado ali. E mais do que isso, também ela já apontava, já mostrava para a necessidade de um Salvador. Então, a lei é justamente para mostrar o que é errado, tá? Então, a gente vê o que? Sem transgressão, não haveria condenação.
Não havendo condenação, também não seria necessária a graça. Então, por isso que eu digo, sem lei não há graça, e uma pressupõe a outra, né? Elas correm junto, existe essa necessidade, até porque Deus faz tudo perfeito, né? Não tinha como, senão ia falar, por que Deus, né, criou a lei se a lei não salva ninguém? Então tem que haver ali um entendimento. Lei e graça se harmonizam ali nas suas funções. Se a gente for ver, quando Deus se manifestou a Moisés ali no Monte Sinai, para entregar ele ali as tábuas da lei, né, literalmente ali em pedras duras ali, o cenário era assustador, né, os raios ali riscavam o céu, os trovões abalavam os montes, quem se atrevesse a tocar na montanha seria morto, né, fulminado ali, né. Talvez isso passe até a imagem de um Deus severo ali, não é verdade? Que não agrade a muitos. Muita gente acha que Deus deve ser 100% amor, né? Deus deve ser todo amor sempre. Só que a lei nos cobrava com rigor uma vida ali, né? Uma vida correta. Por que isso? Justamente porque revelava a justiça de um Deus santo e que não tolera o pecado, né? Mas isso aí também não dava o poder ao homem de viver em conformidade ali com a lei. A lei só tinha o poder de condenar, mas a graça se revelou em Cristo Jesus, tá? Então, ao contrário do Monte Sinai, Jesus pôde ser tocado, né? Sem que a pessoa morresse. A lei condena, a graça perdoa. A lei exigia que se fosse justo, a graça, por sua vez, ela justifica o homem, tá? Mas só foi possível por quê? Porque Jesus cumpriu a lei 100% ali, né? Recebendo o quê? A condenação que nos era devida ali, não é verdade? Morrendo na cruz ali no lugar do pecador. Para fechar aqui, para encerrar, tá? Eu vou simular aqui uma situação para tentar definir a graça de Deus. É algo meio até pesado, mas é necessário. Vamos imaginar... Num belo dia, você sai com seu filhinho pequeno para ir passear, vai num horto florestal, tá? Aí tudo está correndo bem, né? Diversão, de repente você olha para o lado e você não vê mais o seu filho ali, né? Você começa a chamar pelo nome dele, pergunta às pessoas, não obtém êxito ali, aí você faz o quê? Você vai correr ali nas autoridades, não é verdade? Aciona as autoridades, polícia ou bombeiro. Porém, seu filho não é encontrado, o desespero é grande, o tempo passa, né? Até que um dia você é convocado aí na delegacia, tá? Lá você recebe a notícia de que seu filho foi morto com requinte de crueldade, tá? Porém, a autoridade ali, local, ela diz assim, ó, nós encontramos quem fez essa barbaridade aí, ele se encontra aqui no prédio, ali naquela sala. Eu dou o direito de você ir lá e fazer o que quiser com ele, ninguém vai ficar sabendo, tá? Aí vem a pergunta, o que você faria numa situação dessa? Eu vou dar 3 opções aqui. Primeiro, você poderia entrar naquela sala ali, né? Tirar a vida daquele homem, afinal ele matou seu filho, olho por olho, dente por dente, né? É um dos códigos de conduta mais antigos da humanidade ali, né? A justiça, matou, morreu. A segunda opção seria você entrar naquela sala, olhar para aquele homem e dizer, ó, você me causou muita dor matando meu filho, mas eu lhe perdoo ali, não tenho raiva de você, eu quero que você saia daqui, que você recomece a sua vida, aproveite a oportunidade ali que eu estou te dando, para você tomar decisões diferentes na sua vida, né? Vai viver uma nova vida, tá? Isso aí seria o quê? O perdão. Mas eu vou dar ainda a terceira opção, tá? Finalmente, a terceira opção, você entraria naquela sala, olharia no olho daquele assassino ali e diria, eu não sei quem você é, de onde você veio, mas você me causou muita dor, tirou a vida do meu filho, né? Acabou com a minha família, mas eu quero perdoar você, eu quero que você saia dessa prisão, que você venha morar na minha casa, quero que você durma no quarto do meu filho, que você coma comigo à minha mesa, eu quero te chamar de pai, eu quero que você me chame de filho, tá? Aí eu pergunto, o que vocês acham dessa terceira opção ali, né? Uma loucura, uma insanidade. Então eu vou dizer, esse absurdo aí se chama graça. É a graça de Deus, né? Uma dívida impagável ali sendo perdoada. A palavra diz que Deus é capaz de perdoar um assassino e colocar na sua cabeça uma coroa, não é verdade? Jesus perdoou ali a prostituta e disse, vai,
né? Não peques mais. Ele chama os ladrões de filhos, os mentirosos de candidatos ao reino dos céus, não é verdade? Nós matamos o Filho de Deus e mesmo assim Ele nos aceita, nos perdoa e nos chama para viver a eternidade na glória, junto com o próprio Jesus. A Bíblia diz o quê? Que Ele veio para os que era seu, não é verdade? Mas os seus não o receberam. Então Ele deu poder ali a tantos quantos receberem, de se tornarem ali filhos de Deus, tá? Por quê? Isso porque na cruz, Jesus supriu ali toda a necessidade do ser humano, que era o quê? O perdão de pecados e a salvação, tá? Então esse aí é o absurdo do amor de Deus, que se chama graça, coisa que a ciência, né, vai estudar por toda a eternidade e nunca vai entender, amém? Que Deus abençoe a todos.